vendeu a mais do que o valor da dívida dela e a Caixa está em silêncio até hoje. Então, E dá para fazer. agora, outra pergunta. Quando há 2 mutuários no financiamento, no contrato, e somente um é notificado, eles são casados. Os 2 mutuários, somente um foi notificado. Eu já andei estudando muito sobre isso, eu sei que é nulo, né, esse leilão até. O imóvel também já foi arrematado, professor, você acredita? No meio aí, no interstício aí que a gente entrou com a ação, o juiz demorou um século para julgar, o imóvel foi arrematado pela pessoa e a pessoa está lá também, em cima do cliente. Falei, não sai do imóvel. Primeiro coisa que eu falei, não sai, fica aí. E assim, é totalmente legal mesmo. Só tem que sair do imóvel quando perdeu, né? De fato, a ação, alguma coisa assim, né? Uhum. E é ilegal mesmo, né, professor? Pela sua experiência que o senhor tem, só um foi... Eu estou lendo e avançando aqui no meu estudo que até se houver a união estável averbada na matrícula, tem que notificar os 2, né? Tem que notificar os 2. O grande segredo é a publicidade, né? E aí eu faço uma conexão com locação. A doutora pode até usar esse exemplo. Uhum. A locação, eu tenho direito de preferência. Não, você tem direito de preferência quando o contrato tem uma cláusula, o contrato de locação, e tem o contrato de locação averbado na matrícula do imóvel. O direito brasileiro, ele dá muito valor à publicidade. O contrato feito pelo cartório vale mais que o contrato feito pelo advogado. Não, o valor é o mesmo, mas o direito brasileiro dá muito valor para a publicidade. Então, se gera a publicidade de uma união estável, de um casamento, nossa, isso ajuda muito numa ação dessa, né? Porque qual que é a contratese da outra parte, normalmente os bancos? Você fala, não, isso não é público, não é notório, é uma união estável e regular, entendeu? Agora, eles casados, eu achei um absurdo, assim, tipo, eles são casados, né? E o contrato é do nome dos 2. Aí só a esposa foi notificada. E sabe o que é um absurdo maior? O juiz ainda falou assim, não, tá implícito a notificação dele, porque foi a esposa que foi intimada. Olha só que absurdo. 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 Eles alegam isso, é difícil, né? É umas defesas genéricas sem pé sem cabeça, né? Exato. E outra pergunta, professor. Essas contas judiciais, por exemplo, eu pedi a alguns clientes que fossem realizar os depósitos judiciais e a Caixa, não, a gente não abre essa conta judicial, não. É só o juiz mesmo pode pedir ou isso é arbitrário? A Caixa deveria abrir? A Caixa deveria abrir. É que, infelizmente, é difícil, viu, doutora? Os bancos, os funcionários são mal treinados. A doutora sabe o que aconteceu no Brasil, né? As empresas, para diminuir o gasto com funcionários, diminuíam a mão de obra qualificada. Isso está acontecendo com tudo. Cartório é assim. Cartório, se a doutora às vezes falar com alguém com todo respeito, não sabe nada, não sabe o que está fazendo, vai ter que falar com o substituto do cartório. E os bancos é a mesma coisa. Como o depósito, consignação e pagamento não é muito comum, apesar de existir muito tempo, mas não é muito comum, o que vai acontecer? Eles não sabem nem como faz isso, né? Nesses casos, eu faço alguma coisa para ajudar o cliente? Eu não tenho o que fazer. Eu peço lá na doutora, na verdade, não tem o que fazer. O que a doutora pode, de fato, é fazer uma consignação e pagamento judicial e alegar que houve uma tentativa de fazer de forma extrajudicial, mas o banco se negou, entendeu? Aqui eles têm, tem um site que eu fui até no TRF1 para pegar esse link, porque eu não confio em link, né? E aí eu fui... A doutora está que nem eu. Não, realmente... Eu sou assim eu também, doutora. Igual do São Tomé, só que ele está vendo. Esses links dá muito medo, né? Eu tenho medo, porque, olha, eu pergunto isso porque um cliente meu, salvo engano, de Rio Verde, eu não sei, de Anápolis, ele conseguiu fazer o depósito. E eu mandei alguns aqui em Lusiânia fazer, que é próximo aqui de Brasília, e o banco se recusou. Não faz não, só com o ofício do juiz. Eu falei, mas que conversa é essa? Porque eu conversei com o servidor do TRF1, e ele falou, não, é uma conta normal, ele vai lá e abre, e faz o depósito vinculado ao processo. E daí eu pedi isso, mas o banco se recusou, não vou fazer. Aí nesses casos que eles se negam, é a ação de consignação e pagamento. Ação de consignação e pagamento. Na verdade, o Brasil, é o que a gente estava falando, é um sistema. O cartório, tudo que não dá dinheiro, o cartório não quer fazer. Mudança de nome, retificação isso público.
Eles não fazem. Né? Esses picaretas aí que surgiram, que fica rico, agenda lotada, nem advogado era, eles prometem que você vai fazer tudo no cartório, mas mentira, não faz. E a mesma coisa o banco. Você vai lá no banco para fazer uma consignação de pagamento, o gerente não entra na meta dele. Então ele nem sabe porque é pouco procurado e também não procura saber, porque não é algo que faz parte do dia a dia dele para bater meta, entendeu? Entendi. Aí falou, não, mas porque aqui a caixa daqui, eu falei, mas se for por regimento, é o mesmo regimento no Goiás. E eu tenho um cliente no Goiás que conseguiu fazer. Então. Aí a mulher, mas não, mas só com ofício. Não tem lógica, né? Assim, e se for para pedir um ofício, aí já não é uma consignação de pagamento extrajudicial, já é judicial, porque já pede para abrir conta do juízo. Não tem lógica, né? Ou seja, dispensaram o cliente da doutora. E eu sempre peço, nas minhas iniciais, que o juiz, ele tipo, determine que eu possa fazer esse depósito judicial, sabe? Sim. Não sei nem se o nome está correto, viu, doutor? Porque eu realmente sou bem incipiente, assim, estou indo na cara e na coragem. Tentei fazer várias parcerias e eu já vi que advogado também não está muito longe aí dos picaretas aí dos outros. É verdade, concordo. A nossa classe, eles sabem cobrar, mas não sabem fazer, né? E parceria é um negócio tão difícil também, né, doutor? Eu tô preferindo ir no só e fazendo assim. Faz eu isso. pego aqui com o doutor, faço uma mentoria com quem já sabe. Faz mentoria e a doutora vai tocando o barco sozinha, porque a doutora tá aprendendo, tá evoluindo. Pega um colega, muitas vezes quer fazer parceria, ele tá preocupado só em receber. Ele não tá preocupado em estudar igual a doutora. Ou seja, a doutora acaba tendo um sócia só para dividir honorários. Aí não vale a pena, só né, para doutora? dividir. Né? Isso já aconteceu comigo umas 4 vezes. Foi aí que eu falei, não, Chega. eu vou sair disso, eu vou ir sozinha, que é melhor. E aí, aí nesse caso eu faço a ação de consignação em pagamento, aí eu cito a ação, né, que eu tô consignando isso. E cita a ação que tá consignando. Ótimo. E aí, professor, agora essa pergunta é bem bebezinha, mas eu sou bebezinha ainda como advogada. Toda pergunta é importante. Eu fiquei numa dúvida terrível porque eu não cheguei nessa matéria ainda. O meu cliente que teve a determinação da suspensão do leilão, só porque o leilão já ocorreu, eu consegui suspender tudo que viesse depois do leilão, ele não foi arrematado o imóvel. Mas assim, qual é a lógica para suspender porque ele não foi notificado pessoalmente acerca dos leilões? Eu sei que é por causa do direito de preferência, mas o que acontece? Por exemplo, o que eu quero dizer? Tipo assim, o que o cliente vai poder fazer? Ele tem que quitar tudo de uma vez? Ele tem que quitar toda a dívida? O que é para o cliente essa suspensão? Na verdade, a suspensão, como nós temos na Constituição Federal o princípio da moradia e dignidade da pessoa humana, qualquer situação que o juízo tenha fundamentação que vai gerar um prejuízo irreparável, o juiz tem que suspender. E isso aparece também, não só na Constituição Federal, mas no artigo 313 do Código de Processo Civil. Se existe uma ação, uma situação construtiva de direito, declaratória de direito, o pedido principal, a ação principal tem que ser suspensa. Então, em regra, eles fazem a suspensão em cima disso, entendeu, doutora? Aí, ótimo, suspendeu. E agora? O cliente ele tem que pagar, volta lá, o que acontece? Na verdade... Tipo assim, ele tem que pagar lá os 200 mil, o que ele tem que fazer? Na verdade, quando suspende o leilão, foi suspenso o trâmite do leilão, né? A dívida continua normal. Então, a ideia é fazer o quê? Com a suspensão do leilão, entrar em contato com o banco de novo e fazer uma proposta de acordo. Se isso não for possível, volta para leilão, aí tem que pedir a suspensão de novo, entendeu? Entendi. Então, no caso, eu tenho que entrar em contato, por exemplo, com a Caixa Econômica e oferecer um acordo, por exemplo, ele pagar o que está ali, as taxas cartorárias e as parcelas que estão vencidas. Tem. Como é que o doutor normalmente faz isso? Na verdade, suspendeu o leilão. Então, a gente entra em contato com o banco e tenta uma conciliação. Se não for possível, talvez por fora, aí eu acho que uma dica importante, a doutora trabalhe muito com uma ação que chama ação de exigir contas. Lembra daquela ação